vamos lá. Vamos lá. Vamos começar de novo. Eu tava falando que nessa live nós vamos entender a mecânica da prosperidade financeira, certo? Eu quero ensinar para vocês aqui de verdade, passo a passo, para que você possa assumir o controle da sua vida quando o assunto é finanças, tá? Na live passada nós falamos sobre as funções do dinheiro. Hoje eu quero falar da mecânica que faz com que o dinheiro não corra da gente, tá bom? Então, muito boa tarde, Brasil, aqui de noite, né? Aí, tarde, certo? Boa tarde. Diz pra mim que live é essa que você tá vindo, se essa é a 8, a 9 de 21, 8 de 21, 7 de 21. Se essa é a sua primeira vez aqui, tá bom? Conta pra mim, pra que a gente possa saber. E diz também o estado de onde é que você tá vindo, tá bom? Maravilha. Vamos lá. Então, hoje vai ser um dia... galera, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, hoje a gente vai tratar dessa questão que é tão central e que tem causado tanta dor, tanto sofrimento. Entende o que eu tô querendo dizer? Vamos mudar isso. Eu vou colocar o tema aqui, enquanto você me fala que live é essa sua. Eita, tem gente 2 de 21 aqui. Você me fala que live é essa sua. Você pode também compartilhar com as pessoas que você ama, tá bom? Eita, que hoje tem gente do Maranhão. Eita! Boa tarde, Cássia. Hoje tem gente do Maranhão. Muito bem. Vamos chamando o povo, tá bom? Coisa boa. Maravilha. Paraíba. Paraíba. Rio Grande do Sul. Muito bem. Estamos bem acompanhados, viu? Coisa boa. Então eu abri e fechei a live para ver como é que tava, né? Se a minha imagem tá boa, tá? Se o som tá bom, digita aí 1 para eu saber que o som tá bom. E a imagem também tá bom. Digita 1. Se não tiver, você digita 2 para eu saber, tá bom? Maravilha. Ok. Então vamos lá, né? Eu quero pedir para que você se conecte com você mesmo, né? Para que você simplesmente deixe com que esses processos que vão acontecer aqui sejam terapêuticos. Eu sempre faço isso. Você está chegando agora, esse é um pedido recorrente meu. Porque a emoção é aquilo que faz com que a gente se movimente. Por causa do sentimento, nós fazemos e deixamos de fazer um sem número de coisas. Quantos aqui de nós já decidimos, por exemplo, guardar 10% do que a gente ganha para poder investir? E no meio do caminho, a gente simplesmente desistiu, seja porque sofreu uma pressão, seja porque, enfim, questões emocionais. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue fazer. Faz sentido isso? Quantas e quantas vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue fazer? Então eu quero que você se conecte com as suas emoções, porque essas emoções trouxeram você até aqui. E são as mesmas emoções que trouxeram você até aqui, e não importa a qualidade, o teor, sem julgamento. São as mesmas emoções que trouxeram você até aqui, que vão ter condições também, são essas mesmas emoções que irão levar você para um outro nível. E se permita simplesmente sentir. Estar inteiro aqui. Inteiro para que a gente possa discutir esse tema hoje. Absolutamente inteiro para que a gente possa discutir esse tema hoje. Tá bom? Então, se você vai estar inteiro aqui,
se eu vou poder contar com você aqui inteiro aqui, eu quero lhe pedir verdadeiramente que você diga um sim aqui, para que eu saiba que você tá inteiro aqui, tá bom? Inteiro. Então digita um sim, tá? Muito bem. Então vamos lá. Ontem eu estava falando com vocês sobre o dinheiro. E eu falei que a gente pensa no dinheiro como algo, com muitas coisas, né? Dinheiro para algumas pessoas, dinheiro é sujo, dinheiro vai impedir você de se conectar com pessoas que verdadeiramente têm um interesse genuíno em você. E a gente promoveu uma reconstrução do que viria a ser o dinheiro, né? Eu falei para vocês que dinheiro era potência. Que quanto mais dinheiro nós tínhamos, maior era a nossa potência, maior a nossa capacidade de mudar algumas coisas que estavam no nosso entorno. E eu disse para você, inclusive, que a ausência de dinheiro, muitas vezes, faz com que a gente seja parte do problema, não a solução. Mas que quando a gente constrói uma vida para ter também, a gente pode fazer parte da solução, não é? E aí eu falei das funções do dinheiro com você. Quem se lembra aqui da primeira função? A primeira função que eu disse era de atender às nossas necessidades. Eu dei um sem número de exemplos: medicamentos, saúde, alimentação. Falei de questões da minha vida com você, de momentos em que eu não tive o suficiente para atender às minhas necessidades. E o quanto isso foi difícil, não é? Eu falei com você também que uma outra função do dinheiro é realizar sonhos. É de realizar sonhos. E aí eu citei alguns exemplos de sonhos, né, que o dinheiro pode realizar. E eu fiz um convite para você de verdade não abrir mão dos seus sonhos. Para hipótese alguma você se permitir abrir mão dos seus sonhos. E eu falei com você que muitas vezes a gente abre mão dos nossos sonhos e nem mesmo percebe. A gente abre mão dos nossos sonhos e nem mesmo percebe. E que dinheiro é potência, e na condição de uma potência pode nos ajudar a tornar real os nossos sonhos, não é? Eu falei com vocês aqui do exemplo particular de que quando eu era muito mais novo, meu sonho era ter um computador para que eu pudesse pesquisar, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ler artigos. Veja bem, né? Hoje uma necessidade, lá atrás para mim era um sonho, né? Eu falei com vocês que eu sempre tive o sonho de fazer cursos, de fazer formação, de poder ter dinheiro para isso não ser um problema, tá? Quantas e quantas vezes eu abri mão na minha vida por não ter dinheiro de fazer uma formação, de fazer um curso. Eu falei para você que durante muito tempo na minha vida eu queria poder comprar livros. Esses são alguns presentes que somente o dinheiro pode trazer. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Somente o dinheiro pode trazer. E eu falei de uma dinâmica com vocês que foi muito importante, porque se você está chegando aqui agora, eu quero realmente lembrar isso, porque tudo que eu falar aqui vai estar concatenado. Tudo que eu falar aqui vai fazer muito sentido a partir de agora. Eu quero verdadeiramente te lembrar disso. Eu disse para você que dinheiro e amor, dinheiro e felicidade são coisas que estão em níveis lógicos distintos. Que é óbvio que o dinheiro não traz felicidade. Que é óbvio que o dinheiro não compra amor. É óbvio isso. Mas que nem por isso nós devemos deixar de querer ter. Deixar de querer ter. Então, que a gente não confundisse duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Porque a gente precisa de amor na nossa vida e a gente também precisa de dinheiro. Entende? E eu falei pra você que felicidade é um jogo interno. Não tem nada a ver com o que está fora.
Então é separar as coisas verdadeiramente, porque por causa dessa confusão, sabe? Muita gente tem deixado de construir uma vida magnífica no campo financeiro. E a última função do dinheiro, quem se lembra, eu vou deixar vocês colocarem aqui, porque isso aqui é muito importante. A última função do dinheiro. A última função do dinheiro, que eu coloquei aqui para vocês, era de ajudar pessoas. Quando você tem dinheiro, você pode ajudar pessoas. Você deixa de fazer parte do problema e você faz parte da solução. Eu citei para vocês que talvez, em virtude dos processos que estão acontecendo no mundo, nesse momento, a metros da sua casa pode ter alguém que já esteja passando fome ou esteja à beira de passar fome. Entende o que eu estou querendo dizer? E a pergunta que fica é, você faz parte da solução ou você faz parte do problema? Entende? Então, uma pessoa que tem o dinheiro somente que é necessário para a sua própria sobrevivência, primeiro, não está seguro. Segundo, essa pessoa, além de não estar segura, essa pessoa não pode ajudar, não pode fazer um movimento diante da vida de ajudar. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Sem contar que em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, essa pessoa vive uma tremenda insegurança. Entende? Insônia, medo do que vai acontecer. Tudo isso por causa da ausência do dinheiro em abundância na nossa vida. Certo? Então, eu quero de verdade que você ressignifique o papel do dinheiro na sua vida. Porque a crença que você tem sobre esse papel na sua vida, a crença que você tem sobre o papel do dinheiro na sua vida, determina esse fluxo. Determina esse fluxo. Ah, Ivan, mas dinheiro não é essencial. O essencial é o amor. Gente, vamos parar com isso. As duas coisas são importantes. Ah, Ivan, mas o que é mais importante? Não interessa. Não é esse o jogo. O jogo aqui é de você compreender que as duas coisas são importantíssimas. E que você deve trabalhar e transpirar pelas duas. Eu acho que o exemplo mais concreto de como essas duas coisas são importantíssimas foi o exemplo que eu dei. Você tem um filho e seu filho fica doente. Ah, mas eu tenho um plano de saúde. Sim, mas seu filho tem uma comorbidade, seu filho tem uma doença que o plano de saúde não cobre. E aí você precisa de dinheiro extra e você não tem muitas vezes. Um dinheiro para pagar um advogado para abrir uma ação contra o plano de saúde, um dinheiro para pagar à vista a cirurgia, para depois ver o que é que vai acontecer. Entende o que eu estou querendo dizer? Você tem amor pelo seu filho, tudo bem. Eu sei que você tem amor pelo seu filho. Mas você não tem condições de entregar segurança para o seu filho, se você não tem dinheiro. Pelo menos uma manifestação do que nós entendemos enquanto segurança. E eu sei que o que eu estou falando aqui pode ser duro, pode ser incômodo. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode ser duro, pode ser incômodo. Mas acreditem, emoções, elas nos impulsionam. A questão não é o que você está sentindo quando eu estou dizendo. A questão é o que você vai escolher fazer disso. Então, quando você senta numa cadeira e que essa cadeira está desconfortável, o que acontece é que você se movimenta para fazer com que essa cadeira fique confortável. Se você está sentindo um desconforto, esse é um convite da vida para que você se movimente, para que você saia desse desconforto. Eu peço apenas para você que você não negue aquilo que eu estou falando antes de pôr a prova. Entende? Que você se conecte com você, que você se permita sentir esse desconforto, porque esse desconforto é fundamental para que você possa se movimentar e para que você possa dizer as duas frases que eu disse ontem. As duas frases que são extremamente poderosas. Eu mereço ser rico. Eu vou enriquecer. Eu mereço. E sem nenhum prejuízo de ser amado, de amar. E sem nenhum prejuízo de ser feliz. E de forma muito ética. Absolutamente muito ética. Eu vou mostrar para você aqui como você pode fazer isso. Como você pode enriquecer de forma ética ajudando pessoas. Sabe? E de uma forma muito ética.
eu vou fazer isso. E contribuindo para que esse mundo seja melhor. Contribuindo para que as desigualdades desse mundo sejam menores. Eu posso fazer isso. E isso é magnífico, tá bom? Então foi isso que nós conversamos até aqui, nesse movimento aqui que eu estou falando com você, tá? Hoje, o que eu quero falar com você é sobre essa mecânica da prosperidade financeira, tá? Eu quero dar um start aqui, e nós vamos ter outras lives sobre dinheiro, né? Tem uma live lá na frente mesmo que eu vou falar para você aumentar o valor do seu passe, certo? Essa live é importantíssima. Eu tive retornos depois por inbox da última vez que eu fiz essa live, que tinham pessoas que estavam vendendo o seu serviço e conseguindo dobrar, né, o valor, né, do serviço. Eu tive alguns feedbacks de pessoas que conseguiram triplicar o valor do serviço para você aumentar o seu passe. A gente vai ter outras lives sobre isso, mas hoje eu quero falar com você sobre essa mecânica. E agora eu quero que você preste muita atenção a tudo que eu vou falar, certo? Porque se o que eu falar aqui você internalizar, se o que eu falar aqui você colocar em prática na sua vida, você vai perceber que você vai se tornar uma pessoa próspera, tá? Você vai perceber que o dinheiro vai começar a fluir. E você vai perceber que você não vai ter mais problemas financeiros. Mas você precisa colocar em prática. Não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica. Não é 50 anos em 5. Mas tudo na vida, todo movimento de transformação na vida começa com um primeiro pequeno, porém importante passo. E esse passo aqui eu vou sinalizar para você. Eu quero que você preste muita atenção a cada palavra que eu vou dizer aqui. Porque cada palavra que eu vou dizer aqui vai vir do fundo da minha alma. Do fundo da alma de uma pessoa que sabe o que é não ter dinheiro. Que sabe o que é passar por necessidades por não ter dinheiro. Vai vir do fundo da minha alma. Que sabe o que é ter que abrir mão dos teus sonhos por não ter dinheiro. E eu quero que você entenda aqui de uma vez por todas que tudo que eu vou falar aqui não tem nada a ver com você ter um Porsche, com você ter uma Lamborghini, com você ter uma Ferrari. Não tem a ver com você ter uma casa de frente para o mar, sabe? Um daqueles lugares, uma casa de não sei quantos milhões de reais. Não tem nada a ver. Não é esse o jogo. O jogo que eu estou falando aqui é um jogo para você jogar, para que você possa construir prosperidade na sua vida, certo? Em todos os sentidos, inclusive no sentido financeiro. Inclusive no sentido financeiro, tá bom? Então, se livra de todos os distratores, se livra de todos os distratores e se concentra exclusivamente em um ponto. Foco absoluto nisso aqui, porque eu acredito que isso aqui pode te ajudar muito, muito mesmo, tá? Então vamos lá. Poucas pessoas sabem, mas quando eu comecei a atuar como terapeuta, eu cobrava por sessão algo em torno de R$70, né? E eu quero dizer para você que isso não tem muito tempo, tá bom? Não tem muito tempo. Eu cobrava R$70. E você vai perceber uma coisa aqui bem importante que eu quero dividir com você do fundo do meu coração e da minha alma. Eu cobrava R$70 e acredite, tinham muitas pessoas que achavam caro. Entende? Tinha muitas pessoas que achavam caro. E eu cobrava R$70 por sessão. Então o cliente me pagava quando ele ia na sessão. E embora eu fosse apaixonado por aquilo que eu estava fazendo, pouco a pouco, esse retorno financeiro retirava de mim a alegria, a felicidade de estar dentro do consultório, de estar atendendo pessoas. E a gente precisa acabar com algumas hipocrisias aqui. E eu vou bater duro, porque eu já fui terapeuta, porque eu sou terapeuta, eu já fui professor. E como professor, senti a mesma coisa. E como professor, senti a mesma coisa.
Em muitos momentos. Não todos da minha vida, mas em muitos momentos. E eu quero dizer para você que durante muito tempo eu quis fazer um movimento de ganhar mais, de ter mais retorno. E eu achava que eu merecia isso. Afinal de contas eu tinha estudado, afinal de contas eu tinha trabalhado, afinal de contas eu tinha... Enfim, as pessoas iam na minha sessão e diziam, pô, Ivan, é muito legal. E eu achava que eu merecia mais. Só que a verdade é que todas as vezes que eu tentava aumentar o preço da minha sessão, eu simplesmente não conseguia cliente. E eu não sei se isso já aconteceu com você em algum nível da sua vida, tá? Se você tentou aumentar o valor do seu passe e você não conseguia cliente. E eu achava aquilo muito difícil e aquilo, cada dia que passa, ia comprometendo mais a minha qualidade enquanto profissional. Porque eu tinha sonhos, lembra das funções do dinheiro? Eu tinha sonhos, eu queria realizar algumas coisas e não podia, porque eu não tinha dinheiro. Aqui, dividindo com vocês honestamente, eu estou falando isso aqui porque eu acredito que isso aqui é terapêutico, tá bom? Será que eu poderia fazer esse movimento de ter saído do Brasil para acompanhar a minha esposa e morar na Suíça se eu não tivesse mudado isso? Imagine agora eu com um filho e minha esposa tendo que ficar aqui com meu filho, ou o meu filho tendo que ficar comigo no Brasil e a família fragmentada. Você entende o problema da ausência do dinheiro? O problema que muitas vezes o dinheiro traz para nós quando ele não existe, quando ele não flui? Então, eu me sentia desmotivado. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Não são todos os profissionais. Não são todos profissionais. Mas eu acredito profundamente que se você ganha menos do que aquilo que você acredita que você merece, existe uma alta probabilidade de você não entregar para a vida tudo aquilo que você pode. E isso compromete a sua qualidade. Então é um ciclo vicioso, onde você recebe menos e você dá menos, onde você dá menos e por isso você recebe menos, e você vai se afundando nisso. Entende o que eu estou querendo me dizer? Então, você começa a se arrastar. E eu não sei se isso aconteceu com você, eu estou fazendo um relato aqui, tá? Você começa a se arrastar. E é preciso quebrar esse padrão. Porque esse é um padrão que cria um ciclo vicioso, não um ciclo de prosperidade em sua vida. Porque eu e você somos aquilo que nós temos condições de entregar para esse mundo. Eu e você somos aquilo que nós temos condições de entregar para esse mundo. Eu e você somos a transformação que nós podemos gerar de alguma forma, direta ou indiretamente, na vida das pessoas. E isso em qualquer esfera que você esteja, na esfera pública, na esfera privada, ou trabalhando como autônomo. Entende? Eu e você somos isso. Mas quando você começa a ficar desmotivado, você começa a entrar num ciclo onde você dá menos, já que você recebe menos. E aí, porque você dá menos, de repente você nem percebe, mas esse ciclo começa a acontecer. E esse ciclo termina reiterando. E quando você vê, você perdeu 5, 6 anos da sua vida, 7 anos da sua vida. E você não quebrou esse ciclo. Então, eu quero pedir que você tenha atenção aqui o que eu vou falar, porque eu acredito que isso aqui pode virar a sua chave. Isso aqui pode virar a sua chave. Isso aqui pode fazer com que você pense a vida de uma forma diferente. Tá bom? Foi preciso que eu fizesse um movimento para entender o que estava acontecendo. Foi preciso que eu fizesse um movimento para entender o que estava acontecendo. Para perceber que, embora enquanto ser humano eu merecesse ganhar muito mais, na prática eu não estava entregando algo que fosse merecedor disso. Para isso eu precisei entender o que estava acontecendo com as pessoas. Eu precisei entender o que as pessoas queriam verdadeiramente. E esse é um movimento às vezes muito doloroso. Porque muitas vezes a gente acha que
a gente tem que fazer com as pessoas aquilo que a gente acredita que elas precisam. Mas muitas vezes aquilo que a gente acredita que as pessoas precisam não é aquilo que as pessoas precisam. E uma das coisas mais impactantes e que eu demorei de assimilar foi que eu percebi é que as pessoas não queriam fazer terapia. As pessoas não queriam fazer esse movimento. O que as pessoas queriam era resolver os teus problemas. A pessoa tinha um problema com o pai que bloqueava a vida dela para a vida inteira. A pessoa tinha um problema com o pai que bloqueava a vida dela para a vida inteira. Ela queria resolver esse problema. A pessoa tinha ansiedade, ela queria parar, diminuir a velocidade, parar de sentir medo. A pessoa tinha uma fobia, ela queria superar a fobia, ela não queria terapia, ela não queria 6, 5 meses de terapia. O que ela queria era resolver o problema. O que ela queria era resolver o problema. E aí eu preciso lhe dizer, com todos os instrumentos que eu tinha, eu conseguia muitas vezes fazer com que a pessoa se encontrasse um caminho, mas isso levava muito tempo. E não era isso que as pessoas queriam. Embora enquanto ser humano eu merecesse receber muito mais, efetivamente como profissional eu não tinha entendido no campo da terapia a mecânica que ia fazer com que eu deixasse de receber R$70 por sessão para que eu pudesse ter um investimento muito maior. Eu não tinha entendido. Porque eu estava querendo entregar para as pessoas aquilo que eu achava que as pessoas precisavam e não aquilo que as pessoas verdadeiramente precisavam. Então preste atenção nisso aqui, que eu vou dizer para você que é muito importante, tá bom? Embora eu esteja falando em terapia, isso aqui vai valer para tudo. E se você é terapeuta, presta atenção em cada palavra. Mas se você não é, presta atenção em cada palavra, porque isso aqui vai valer para tudo. O que eu percebi é que para que eu pudesse aumentar o valor da minha sessão, para que eu pudesse ter mais dignidade como profissional, eu precisava entender aquilo que verdadeiramente as pessoas precisavam. Entender a mecânica da prosperidade no campo da terapia. E o que eu percebi é que a mecânica da prosperidade no campo da terapia tem a ver com você conseguir fazer com que o seu cliente tenha um resultado incrível em um curto intervalo de tempo. E foi quando eu descobri isso com programação neurolinguística. Foi quando eu descobri isso com programação neurolinguística. Quando eu aprendi a fazer isso, que efetivamente as coisas começaram a mudar. Sabe por quê? Porque um dia eu atendi um cliente que tinha uma fobia. A minha cliente, ela tinha fobia a avião. E ela queria voar. Ela queria sair de Salvador, já ia falar daqui de Salvador, né? Mas ela queria ir de Salvador para São Paulo. E ela tinha que ir de Salvador para São Paulo todo mês. Ela tinha que fazer esse movimento, mas ela tinha fobia a avião. E ela já tinha passado por vários sets terapêuticos. Ela já tinha feito 6, 7, 8 meses de terapia. E quando ela me procurou, ela não sabia mais o que fazer. E ela tinha uma dor real, porque ela precisava pegar a estrada. Ela precisava pegar a estrada. Ou seja, olha, eu nunca me lembro o tempo de Salvador para São Paulo, mas é um negócio bizarro. Você tem que fazer isso todo mês. E ela tinha uma dor incrível. Ela tinha fobia. E foi com programação neurolinguística, que a gente conseguiu reverter esse quadro em um curtíssimo intervalo de tempo, com um padrão magnífico de programação neurolinguística que eu estou ensinando agora no próximo final de semana para a primeira turma do PNL para terapeutas. No próximo final de semana eu estou ensinando o padrão do tratamento rápido de fobia. E isso despertou um sentimento de gratidão incrível, porque acredite no que eu vou lhe dizer, essa mesma pessoa, embora tivesse dinheiro, nunca tinha saído do país. Você sabe o que é isso? Você sabe o tamanho da dor que é isso? Você ter dinheiro, você ter o sonho de conhecer outros países, e você não poder fazer esse movimento, porque quando você entra no avião, você passa mal. Entende? Isso aqui é só uma metáfora. Você passa mal. Isso aqui é só uma metáfora. Entende? Eu não sei se a sua questão é fobia ou se a questão do seu cliente é essa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que isso aqui é uma dor real.
É uma dor que eu costumo dizer que é lacerante. E de repente, depois de um processo de 1 a 3 sessões, essa pessoa simplesmente conseguir entrar no avião e ir para São Paulo e depois conseguir viajar e realizar o sonho de conhecer outros países. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui muito importante. Isso é ou não é para quebrar a banca? Isso não é ou não é algo que é totalmente diferente do que a maior parte das pessoas estão fazendo aí? E quando você faz isso, o que acontece é que você desperta gratidão. Você não precisa fazer nenhum tipo de negócio para que ninguém indique, porque a transformação é tão poderosa que aquela pessoa vai ficar tão grata a você que aquela pessoa vai te indicar para milhares de outras pessoas. Uma pessoa só vai te indicar para milhares de outras pessoas. E aqui eu quero dizer uma coisa para você muito importante, tá bom? Eu e você somos a transformação que podemos realizar na vida das pessoas. É claro que a gente sabe que ninguém muda a vida de ninguém, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é, somos a capacidade que nós temos de criar contextos para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Entende? Então eu quero que você pegue esse exemplo que eu estou colocando aqui e jogue na sua vida. Jogue na sua vida. Jogue na sua vida, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você conseguir entender qual é a mecânica dessa prosperidade aí no que você faz, você vai dar um salto quântico. Um salto quântico. E o que eu percebi é que a mecânica da prosperidade naquilo que eu faço tem a ver com entregar um resultado magnífico para as pessoas em um curto intervalo de tempo. Um curto intervalo de tempo. Um curto intervalo de tempo. Então, presta atenção nisso aqui que eu quero lhe dizer, tá? Eu acredito fundamentalmente, sistemicamente, que a vida é um equilíbrio entre dar e receber. A vida é um equilíbrio entre dar e receber. Toda vez que você dá algo magnífico para o mundo, o universo tende a te devolver isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. O universo, ou seja lá o que for que você acredita, eu acredito numa força, tá bom? Maior, que rege todos os fenômenos. E isso aqui está para além de qualquer religião. Isso aqui para mim tem a ver com a noção de que, eu não sei se faz sentido para você, mas existem leis que parecem que governam tudo, né? Leis que parecem que governam tudo. Eu acredito que no campo da prosperidade financeira, essa é a lei que governa a prosperidade. A vida é um equilíbrio entre dar e receber. E quanto mais magnífico e mais raro é aquilo que você pode entregar, maior a retribuição que você sente, que o universo lhe entrega. E eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. O universo não gosta de manter dívida com ninguém. O universo não gosta de manter dívida com ninguém. Então, quanto mais magnífico é o resultado que você pode entregar na vida das pessoas, mais incrível vai ser a sua vida. E isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Ah, Ivan, mas eu sou dentista, isso vale para você. Aprenda uma coisa. Ouça o que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é o segredo. Aprenda uma coisa que seja essencial para as pessoas, que seja fundamental para as pessoas, mas que não tenha ninguém fazendo aquilo. Ou exista poucas pessoas, porque quanto mais raro você for, e quanto mais magnífico for o resultado que você entrega, mais ciclo de prosperidade em sua vida você vai ter. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui muito importante: o dinheiro vai ser só uma consequência, porque você vai ter a prosperidade em outros níveis. Entende? Você vai ter a prosperidade em outros níveis. Então encontra aquilo que é raro, que tem a ver com você, que muitas vezes, eu vou deixar aqui de uma forma muito clara para você, muitas vezes só você sabe fazer da forma como você faz. Só você pode fazer aquilo daquela forma. E identifica
O que é que as pessoas estão precisando? Entende o que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas não sabem, mas eu dei uma guinada. Há algum tempo atrás, né, eu ensinava programação neurolinguística estrito sensu, e a gente está focando hoje em ensinar programação neurolinguística para terapeutas, e isso tem a ver com as mudanças que o mundo está passando. Eu não sei se você percebe, mas desde que aconteceu o coronavírus, o mundo mudou radicalmente. Eu não tinha viajado porque eu passei a maior parte do tempo confinado, porque eu tinha um filho recém-nascido, né? E eu não queria nem correr risco. Então Paulinho teve que vir aqui para a Suíça e aí a gente finalmente viajou. E o primeiro avião que eu peguei foi um avião de Salvador para São Paulo, antes de pegar de São Paulo para Zurique e depois de Zurique para aqui, para a Suíça. E aí quando eu peguei o avião, quando a gente já estava quase pousando, eles falaram uma coisa aqui assim que me chocou, que disse assim: coloque as máscaras, vão sair primeiro as pessoas que estão na frente, uma fileira por fileira, e aí depois eles falaram e colocaram assim, ó. E eu achei aquilo soou pra mim de uma forma tão... foi forte pra mim. E eu vou explicar pra você por que foi forte. Mas o avião disse assim, eles disseram assim: um novo mundo, um novo jeito de voar. Um novo mundo, um novo jeito de voar. E aí eu fiquei assim, eu digo, nossa, isso é muito forte. Sabe por que isso é muito forte? Porque uma parte significativa das pessoas estão em casa ainda, acreditando, primeiro, né? Acreditando que o mundo vai voltar ao normal. Embora a gente já tenha assim alguns memes hoje, né, do tipo o novo normal, mas algumas pessoas estão assim ainda, acreditando que o mundo vai voltar ao normal. E de alguma forma foi isso que eu percebi, e aqui eu falo com todo respeito, com todo o amor do mundo, com um conjunto de pessoas que atuavam no campo da terapia. Como é que pode, preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é muito forte, tá? Como é que pode as pessoas estarem em isolamento social, os dados estatísticos já revelando que o índice de divórcio cresce em virtude do coronavírus, nos países em que o coronavírus passou. O Brasil é o país onde você tem o maior número de pessoas ansiosas do planeta. O Brasil é o país onde você tem o maior número de depressivos do mundo. Desculpe, o maior número de depressivos da América Latina. As pessoas estão em conflito em casa, as suas questões emocionais estão pulsando. As pessoas sentem a necessidade premente de se reinventar, estão com medo de perder o emprego, com medo do que vai acontecer em virtude da crise. Como é que pode isso tudo estar acontecendo e as pessoas com verdadeiras demandas emocionais e existirem terapeutas que não têm cliente ou não estão com a sua agenda lotada? Você entende o que eu estou querendo lhe dizer? Eu sei que isso aqui que eu estou falando é duro. Eu sei. Mas é a realidade. As pessoas estão precisando de terapeutas. Se você não está conseguindo cliente, se você não está conseguindo lotar a sua agenda, isso está acontecendo porque você não entendeu a mecânica do que significa a prosperidade no campo da terapia. Que é esse grande equilíbrio entre dar e receber que eu estou falando, que é de entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo para as pessoas. Entende? Mas tudo bem, Ivan, eu não faço parte do campo da terapia. Eu sou interessado, eu gostaria de fazer esse movimento, mas eu tenho medo nesse momento porque a gente está vivendo um momento de crise. Eu vou dizer uma coisa para você, é justamente porque a gente está vivendo esse momento que você deve fazer essa transição. É justamente. Entende? E isso aqui que eu estou lhe falando vale para qualquer área. Entende? Vale para qualquer área. E aí talvez você esteja se perguntando, sim, Ivan, mas então como é que a gente vai fazer para conseguir desequilibrar essa balança? Como é que a gente vai fazer para conseguir realmente fazer esse movimento de desequilibrar essa balança entre dar e receber e conseguir ter prosperidade financeira? A primeira coisa você já entendeu, ser raro, agregar valor à vida dos outros de uma forma que ninguém está fazendo. No campo da terapia eu já lhe disse aqui, é conseguir entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo. Entende? Eu já lhe disse isso aqui.
Se você não sabe fazer isso, ninguém pode lhe impedir de aprender. Ninguém pode lhe impedir de aprender. Entende isso e coloca isso na sua cabeça. Não deixe aquilo que você não sabe impedir você de avançar. Ninguém pode te impedir de aprender. Certo? E aí você está se perguntando, mas Ivan, como é que eu faço isso então? Vamos detalhar isso aqui na prática. Eu quero que você preste atenção aqui. Eu quero que você preste muita atenção aqui no que eu vou falar, porque isso aqui pode ser uma virada de chave. E talvez você vá conseguir começar a entender algumas coisas aqui. Você vai começar a entender algumas coisas aqui, tá bom? Tem uma frase que diz assim, ó: quanto mais preocupado com a minha própria felicidade eu estou, mais infeliz eu sou. Grave essa frase aí. Quanto mais preocupado com a minha própria felicidade eu estou, mais infeliz eu sou. Grave essa frase, porque essa frase é um mantra. Essa frase é um mantra. Pessoas que correm atrás do dinheiro tendem a não ter dinheiro. Pessoas que têm o foco em ganhar dinheiro tendem a não ter dinheiro. Presta atenção. Quanto mais interessado na minha própria felicidade eu estou, mais infeliz eu sou. Isso significa que a mecânica, de alguma forma, dessa prosperidade encontra-se na possibilidade de você agregar valor à vida das pessoas. Encontra-se na possibilidade de você criar contextos para que essas pessoas possam viver uma vida melhor. Só que você não vai conseguir fazer isso na real se você não tiver interesse genuíno em pessoas. Pelo menos não como profissional liberal. Entende? Você não vai conseguir fazer isso. É importante você ter interesse genuíno em pessoas. Isso significa que você tem que colocar o ter dinheiro como uma consequência. E ser um ser humano acima da média, um ser humano que tem interesse genuíno em fazer com que as pessoas que passam pela sua vida tenham uma vida melhor. Um ser humano que tem interesse genuíno em dar uma contribuição para que as pessoas estejam melhores. Um ser humano que faça isso, acima de tudo, por amor. Porque faria isso até mesmo de graça. E eu estou sendo muito sincero para você. E Ivan, como é que você sabe disso? Porque toda vez que eu corri atrás do dinheiro, o dinheiro correu de mim. Toda vez que eu vi uma oportunidade que não era tanto um padrão ético assim, e eu disse, não, mas dá para fazer um ajuste. E dá para fazer um ajuste. Eu fui lá e fiz um ajuste. O dinheiro correu de mim. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então, é muito importante que você tenha essa premissa. E tendo essa premissa, você já sabe aquilo que de mais fundamental existe. Eu e você estamos aqui para servir. Esse é o nosso propósito de vida. Eu e você estamos aqui para servir. Um ator serve, um engenheiro serve, um médico serve. Quando é que um médico ganha mais? Quando ele maximiza a sua capacidade de servir. Quando ele maximiza a sua capacidade de servir. E como é que você pode maximizar a sua capacidade de servir? É se conectando com o ser humano. É se conectando com as pessoas. Para que você possa entender quais são as dores que essas pessoas passam. Quais são as dores que essas pessoas passam nas suas vidas. Para que você possa agregar valor à vida, à sua vida, à vida das pessoas, para ajudar de alguma forma essas pessoas a aplacarem as suas dores. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Eu vou lhe dizer aqui uma coisa muito importante. Ganha mais em qualquer contexto de vida aqueles profissionais que maximizam a sua capacidade de agregar valor à vida das pessoas, conectando-se profundamente com a dor das pessoas, entendendo verdadeiramente aquilo que elas precisam. E não é necessariamente vendendo, não. Às vezes simplesmente se transformando nessa pessoa, se colocando no lugar do ser humano, como Maria Rosa está colocando aqui, minha colega do Colégio São José.
já foi minha colega, se colocando no lugar do outro e maximizando a sua utilidade. Um outro dia uma pessoa virou para mim e disse: Ivan, tem um projeto incrível. Aí eu virei e disse, eu não vou falar porque foi muito recente, eu virei e disse: isso que você está falando é incrível porque isso verdadeiramente é uma dor das pessoas. E se você colocar isso para rodar, isso tem uma capacidade de atrair, um magnetismo incrível, de atrair as pessoas. E fazer com que essas pessoas fiquem em torno disso. E fazendo com que essas pessoas fiquem em torno disso, a possibilidade disso se traduzir em termos de prosperidade financeira para você é incrível. Mas você não pode pensar em fazer, pura e simplesmente, aquilo que vai atrair dinheiro. Isso não vai rolar. Tem que ser algo que esteja conectado com a sua alma. Tem que ser algo que tenha a ver com você. Entende? Uma vez, as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu sou especialista em comunicação, né? E, inclusive eu tenho um livro, vou falar em público e agora. E logo no início da Sonhar, eu gosto de dar esse exemplo porque esse exemplo é muito marcante. Eu queria vender um produto que era assim, ó, argumentação persuasiva era o nome do produto. Consiga o que você quer de qualquer pessoa, a qualquer momento. Esse era o nome do produto. Olha que coisa. Quem me conhece já me ouviu falar isso, né? E eu comecei a vender isso porque eu li em alguns processos meus, né, sobre divulgação, sobre processo de venda, que é importante você vender aquilo que o cliente quer e entregar aquilo que ele precisa. E eu achava que no psiquismo das pessoas, as pessoas queriam isso. Vender qualquer coisa para qualquer pessoa a qualquer tempo. Convencer qualquer pessoa a qualquer tempo. Só que isso não tem nada a ver comigo. Esse é o primeiro ponto. Sabe? Eu sempre me recusei às armadilhas do sofismo de utilizar a minha comunicação para vender para as pessoas gelo, vender para esquimó gelo. Eu acho isso uma das coisas mais bizarras que um ser humano pode fazer e uma das coisas que mais criam ciclos de depressão na vida das pessoas. Mas eu estava vendendo algo que poderia ser entendido dessa forma, você entende? Eu me lembro como se fosse hoje que eu fiz um e-book. E o único livro que a gente vendeu foi no Pará. E era R$35. Alguns toda vez ri disso. E era R$35 o e-book. E mais nada. Porque aquilo não tinha nada a ver comigo. O nome do livro era Argumentação Persuasiva. Não era um livro, não, era um e-book, era um livro menor. Era Argumentação Persuasiva. Persuasivo o nome do livro. No Paraná, né, Augusto? Não foi no Pará, não. No Paraná. Desculpe. Augusto sempre me corrige. E tem dois problemas aqui, isso aqui. Tem dois problemas. O primeiro problema é que aquilo não tinha nada a ver comigo. O segundo problema é porque aquilo infringia uma norma ética. Uma norma ética para mim. O terceiro problema é que, efetivamente, aquilo, efetivamente, não agregava, não fazia com que o mundo fosse melhor. Aí você vai me dizer, Ivan, mas tem muita gente vendendo coisa ruim, se aproveitando do psiquismo das pessoas, para vender coisa ruim. Mas aí eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está aqui porque você é uma pessoa do bem? Ou você está aqui porque você está querendo simplesmente enriquecer, pisando no pescoço das pessoas? Entende? Você está aqui porque você é uma pessoa do bem. Você está aqui porque você é uma pessoa do bem. Então eu quero ensinar você a enriquecer fazendo coisas do bem. E eu tenho uma norma ética que é fundamental, que eu aprendi com Kant, que é o imperativo categórico de Kant. Para você saber se uma coisa é ética ou não, é muito importante você se perguntar o seguinte: se todas as pessoas no mundo fizessem o que você está fazendo, o mundo seria melhor ou o mundo seria pior? E a resposta que eu tenho hoje é muito clara para essa argumentação persuasiva. Do jeito que eu estava vendendo, não, o mundo seria pior. O mundo seria muito pior. Então, eu quero dizer para você que não é você simplesmente se conectar com a dor. Se conectar com a dor é o primeiro passo. Mas é importante você ir além disso. É importante você encontrar uma forma de ajudar essas pessoas, uma forma que tenha conexão com você, que seja você que tenha verdade. Uma forma que tenha conexão com você, que seja você que tenha verdade, e você está aqui porque você é um ser humano do bem. Eu não vou ensinar você a ganhar dinheiro pisando no pescoço das pessoas.
Porque você vai ganhar até dinheiro, mas você vai ser um ser humano infeliz, você vai ser um ser humano pequeno, você não vai ser próspero, você vai ser rico, mas você não vai ser próspero. Eu quero ensinar você a fazendo isso, fazendo a diferença na vida das pessoas. E a melhor forma de você fazer a diferença na vida das pessoas é você se conectar com você, identificar a sua singularidade, aquilo que só você sabe fazer. Aquilo que só você, às vezes não é nem que só você sabe fazer, mas aquilo que só você pode fazer, da forma como você faz para as pessoas. E conectar isso com uma dor real das pessoas. E ter um interesse genuíno em fazer com que essas pessoas, elas de alguma forma tenham uma vida melhor. Esse aqui é o segredo da mecânica da prosperidade financeira. Esse é o segredo da mecânica da prosperidade financeira. Entende o que eu estou querendo dizer? E aí, para você que está me acompanhando, eu precisei fazer um movimento muito grande de entender isso na minha vida. Entender isso na minha vida, porque enquanto eu não entendi isso, eu cheguei até a ter dinheiro, mas não tinha prosperidade, não tinha felicidade. É por isso que o jogo que eu estou falando aqui não é um jogo de enriquecer. O jogo que eu estou falando aqui não é um jogo de especulação, de você botar dinheiro e fazer com que o dinheiro de alguma forma, com todo respeito a quem especula, e fazer com que o dinheiro de alguma forma se transforme em mais dinheiro sem nenhuma atividade produtiva. Não, esse não é o jogo. O jogo aqui é de você maximizar a sua capacidade de agregar valor às pessoas, de ajudar pessoas, de aplacar com aquilo que você sabe a dor das pessoas. E quanto mais você fizer isso, mais ciclos de prosperidade você vai ter em sua vida. Nós estamos vivendo num mundo completamente diferente. Não é só um novo mundo, um novo jeito de voar, não. As pessoas estão em dor, as pessoas estão em sofrimento em suas casas. E hoje eu tenho uma honra de dizer para vocês que a gente está praticamente formando, a primeira turma de PNL para terapeutas, de terapeutas que assumiram a responsabilidade de honrar a sua própria história, a vida que o pai e a mãe deu e resolveram fazer a diferença. De se formar com programação neurolinguística para poder ajudar pessoas. Isso é fazer a diferença, isso é desequilibrar a balança entre dar e receber, isso é criar um ciclo de prosperidade. É trabalhar em algo e movimentar algo que tem a ver com uma energia extremamente positiva para fazer com que esse mundo seja melhor. E já já nós vamos lançar a segunda turma do PNL para terapeutas. A segunda turma de desbravadores, de pessoas que vão se capacitar para nesse novo mundo serem agentes de cura, de pessoas que vão se capacitar para desequilibrar essa balança entre dar e receber, de pessoas que vão se capacitar para fazer a diferença que faz a diferença no mundo, independente de serem terapeutas ou não, porque os terapeutas querem essa especialização e as pessoas que não são terapeutas querem isso para poder se transformar, para poder fazer isso, para poder virar terapeutas. Então isso é magnífico, você entende? Eu estou dividindo com você aqui algo que é magnífico. Eu quero que você mergulhe dentro de você e encontre a sua verdade. Você mergulhe dentro de você e encontre a sua verdade. Eu costumo dizer que a gente é como uma borboleta, mas não é uma borboleta. Na nossa vida, a gente rasteja como uma lagarta. A gente caminha devagar e vagaroso. A gente caminha devagar, a gente rasteja, e a gente vai rastejando e a gente pode passar a vida inteira vivendo como se fosse uma lagarta. Mas no fundo, você não é uma lagarta. Você não é uma lagarta. É preciso um processo, uma crisálida, para que dessa crisálida possa surgir uma borboleta. E essa borboleta, ela não se rasteja mais, essa borboleta voa. Essa borboleta é capaz de voar. E por óbvio, eu não sei o que você é, se você... Eu não sei, não é essa a questão. A questão é que... A questão fundamental que eu quero te dizer, e eu falo isso com todo o coração do mundo, com todo o amor que eu tenho no mundo, é que você não nasceu para se rastejar. Você nasceu para voar. Então faz essa crisálida. Encontra a tua verdade. E se a tua verdade tem a ver com terapia, continua aqui. Se a tua verdade não tem, continua aqui. Encontra essa verdade. Encontra essa verdade. E quanto antes você encontrar essa verdade, quanto antes você encontrar essa verdade e colocar isso no mundo,
e colocar isso no mundo, mais rápido você vai criar um ciclo de prosperidade em sua vida. Entende? Mais rápido você vai criar um ciclo de prosperidade em sua vida, tá? Hoje eu ensino programação neurolinguística para terapeutas e para pessoas que querem se tornar terapeutas, porque de fato eu quero quebrar a banca. Porque de fato eu quero formar pessoas que multipliquem aquilo que eu faço no micro. Eu quero expandir isso. Isso significa criar uma grande e magnífica desordem. E toda vez que uma grande e uma magnífica transgressão, o universo, ele é obrigado a lhe compensar. Eu quero isso para a vida de vocês. Roseli, você já perguntou várias vezes, eu vou falar então, tá? E é porque eu não falo, porque eu termino me empolgando aqui. Mas a gente deve abrir, sem ser essa semana, na próxima semana, as vagas para a próxima turma do PNL para terapeutas. Fica atenta, porque quando a gente abre, a gente tem um limite de pessoas. Porque a gente quer dar uma atenção personalizada. Então você se inscreve logo, tá bom? A gente vai fazer uma palestra no YouTube, não vai ser por aqui. Lá a gente vai oferecer uma condição especial só para quem estiver nessa palestra. Daqui a pouco a gente vai começar a divulgar a palestra, tá bom? De verdade. Mas deixa eu voltar aqui. O que eu quero te dizer é que eu quero de verdade que você encontre essa verdade. Que você entenda quais são as dores e encontre a sua verdade, tá? Eu encontrei a minha verdade no campo da terapia, no campo do ensino e do aprendizado dessas ferramentas, no campo do ensino e do aprendizado dessas ferramentas. Tá certo? Eu quero que você encontre essa verdade, porque você grava essas palavras aqui que eu vou lhe dizer, tá? Eu tenho 3 minutos e essas palavras são as palavras talvez mais importantes dessa live. Guto tá dizendo aqui, ó, quem quer fazer o PNL para terapeutas, vai lá na minha biografia, tem um link, clica nesse link e se cadastra na lista de espera, tá? Para eu saber, para que você possa garantir a sua vaga. Se cadastra na lista de espera. Link na minha biografia, tá? Quando você vai na minha biografia tem um link, você clica nesse link, aí você vai abrir, vão ter outros links, aí você clica, lista de espera, programa PNL para terapeuta. Você vai lá e se cadastra, tá? Isso é muito importante porque, como eu disse, quando as vagas abrem, enfim, é muito rápido. Presta atenção nessa frase. Agora eu tenho 2 minutos. Presta atenção nessa frase. Presta atenção nessa frase. Você não nasceu para rastejar. Escreve aqui, eu não nasci para rastejar. Eu nasci para voar. Você nasceu para voar. Você nasceu para voar. Eu não nasci para rastejar, eu nasci para voar. Encontre essa verdade, coloque essa verdade no mundo e ajude as pessoas a saírem da dor e do sofrimento. E você vai ver que dinheiro vai ser a última coisa que você vai precisar se preocupar. Faz a diferença. Eu nasci para voar. Eu não nasci para me rastejar. Eu nasci para voar. Encontra a sua verdade. Encontra a sua verdade. Tá bom? Posso te pedir uma coisa? Se essa live fez sentido para você, divide essa live com outras pessoas. Divide essa live com outras pessoas, tá? Compartilha. Tá? Ai, ai. A gente vai abrir as inscrições para a turma do PNL para terapeutas. Já já. Fica ligado, a gente vai informar. Eu quero trazer o maior número de pessoas aqui, porque essas lives eu acredito que elas têm um potencial muito grande de transformar, tá? Tenho 36 segundos. Eu vou desligar. E eu quero agradecer a você do fundo da minha alma e do fundo do meu coração. Deita sobre isso que eu falei. Deita sobre isso que eu falei. E faz da sua vida uma obra de arte, tá bom? Tchau!